filmando. Então, galera, a gente tá aqui em algum lugar de Conceição, né? Há exatamente 3h30 da manhã, segunda-feira de carnaval. E aí, Marcelo, vamos dormir aonde? Não sei. Cara. Só que faltava ali. RLD, valeu. Valeu, lobo. Então, galera, essa parada mesmo, a gente não sabe onde vai dormir. A gente tinha um lugar pra dormir, mas só que infelizmente o telefone do cara, não, no caso meu, que eu emprestei, tá desligado, aquela merda, caixa postal, Morreu. então a gente tá sem destino, sem lugar pra dormir. Então eu acho que a gente vai dormir no canteiro mesmo. Então daqui a pouco eu volto pra falar mais um pouquinho onde a gente conseguiu dormir. Valeu, galera? Um abraço.